Bom, mas durante essa semana aqui no Bom Dia, a gente está mostrando como mães com jeitos, né, com estilos diferentes, encaram as diferentes fases de desenvolvimento dos seus bebês, que é um período de muitas descobertas, né, mas também de muitas dúvidas. Ontem a gente conheceu a história da Kelly, lembra? Ela é mãe de gêmeos, super tranquila. Agora você vai ver uma mãe mais, digamos assim, meio termo. Meu nome é Cristiane Paim, eu sou mãe da Diana, que tem 8 meses. Eu me preocupo, mas não é uma coisa assim, ai meu Deus, a Diana não sentou com 6 meses, né? Então é uma coisa mais relaxada, até porque tu quer passar para teu filho, mas uma segurança, uma calma, né? Tu não quer passar aquela tua ansiedade, a gente segura, ansiosa a gente tem bastante medo, bastante dúvida, mas a gente não quer passar isso pro nenê. A Cristiane é a mãe meio termo, preocupada, mas sem neura. Além de cuidar, trocar fralda, dar de mamar, a gente tem esse dever de acompanhar o desenvolvimento do teu filho, né? Então a gente, estimulando assim também, é um espaço de brincar com o nenê, né? Criar ainda mais o vínculo mãe e filho, né? Então isso é muito bacana, porque a gente acaba se divertindo também e a gente esquece um pouquinho daquelas inseguranças que a gente tem. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Então a gente sempre tem muitas inseguranças. Então eu me guio nos sites, nos blogs da internet, tenho até que acompanho, recebo até boletins semanais para verificar essa semana esse bebê pode estar fazendo tal coisa, então eu vou mesmo acompanhando. Aí se nesse boletim vem assim alguma coisa que eu não observei na Di, eu vou observar mais, vou estimular para ver se ela faz ou não faz, né? A gente procura assim pegar brinquedos bastante coloridos, algum que tem textura, luzinha, ela gosta bastante. Agora tá na fase da música, qualquer coisa que tenha música, ela se encanta, né? Até a questão do celular, ela já pega e já fica muito engraçada, ela fica assim já apertando, que ela sabe que em algum momento dali sai alguma música, né? Não deixo de fazer, mas também não fico com aquela preocupação de estar sempre estimulando, né? Agora engatinhar, nem pensar por enquanto. E aí vem a dúvida da mamãe. A Diana, ela dá a entender que ela não vai engatinhar. Ela detesta ficar naquela posição de engatinhar, mas ela adora ficar de pé, então ela reclama muito que a gente deixa ela de pé o tempo todo. Eu acho que ela vai caminhar primeiro, antes de engatinhar. Eu quero saber até que ponto se isso pode influenciar no desenvolvimento dela, se ela vai ficar atrapalhar na questão muscular, né, enfim, da estrutura óssea dela, ela pulando essa etapa do engatinhar. Bom, respondendo à pergunta da Cristiane, um bebê de 8 meses, realmente ele começa a ter uma atividade motora, que é o engatinhar e logo em seguida o caminhar. Mas tem bebês que pulam essa etapa, ao natural, por iniciativa deles. Daqui a pouco o Dr. Renato dá mais dicas sobre o desenvolvimento dos bebês e acaba com algumas preocupações da Cristiane. Bom, e nessa semana a gente está falando aqui no Bom Dia sobre desenvolvimento dos bebês, né? A mamãe de hoje, ela é aquela meio termo. Tem dúvidas, mas garante que não se desespera. E a gente dá uma forcinha agora para a Cristiane, com algumas respostas para essa fase em que a cabeça de pais e mães não para. A gente mostrou como a Cristiane, essa mamãe conectada, está usando a tecnologia para acompanhar as fases mais importantes do desenvolvimento da Diana, que tem 8 meses. E ela não para e faz o que quer também. Engatinhar? A Diana, ela dá a entender que ela não vai engatinhar. Ela detesta ficar naquela posição de engatinhar, mas ela adora ficar de pé, então ela reclama muito que a gente deixa ela de pé o tempo todo. Eu acho que ela vai caminhar primeiro, antes de engatinhar. O engatinhar não é um marco do desenvolvimento, considerado como assim, que todos os bebês têm que fazer, assim como é o caminhar, né? O engatinhar é uma condição que prepara a criança. A criança que engatinha, ela tem uma habilidade motora com os 4 membros, na posição de 4, e ela desenvolve no cérebro esse ato da coordenação motora. Mas tem crianças que são muito ativas, são muito proativas, e eles, principalmente se têm irmãos, ou eles se espelham nos pais, e eles veem que os pais caminham com 2 pés. Quanto a isso, fica tranquila, Cristiane. Mas os pais precisam ficar atentos a outros comportamentos e sinais. Anote aí.
Aos 3 meses, os bebês devem conseguir firmar a cabeça e olhar no olho dos pais. Dos 4 aos 5, atenção, porque eles podem rolar de um lado para o outro. E aos 6, já começam a sentar. A linguagem também é importantíssima e ela começa a se manifestar quando o bebê está perto de fazer um aninho. É comum os bebês ali com 11 meses, 1 ano, já conseguir dizer mamama, papapa individualmente, separado, tanto para o pai quanto para a mãe. E em torno de 1 ano, passando de 1 ano, ela tem que estar com pelo menos uma palavra, ela tem que estar falando. Se a criança passou de 1 ano, ela não está usando o mamama e o papapa especificamente para cada um, não está dizendo pelo menos uma palavra, tem que ser avaliado. Porque tem coisas que estão acontecendo aí que tem que ser vistas precocemente. Com essa idade, muitos bebês vão para a escolinha. A Diana não vai, mas isso não é problema. O importante é estimular a criança respeitando a faixa etária, bem como a Cristiane faz em casa. Aquela que fica em casa tem prejuízo? Claro que não, né? Depende muito de como os pais estimulam a criança, né? Agora, que a criança que vá para a escolinha, é óbvio que ela é obrigada a se comunicar com os amiguinhos da mesma idade e isso vai puxando a comunicação, vai puxando a linguagem, sim, é um estímulo. Amanhã é dia de conhecer a Letícia, que não é mamãe de primeira viagem, mas às vezes se preocupa demais. Ela se considera até um pouquinho neurótica às vezes. Ela tem muitas dúvidas sobre o desenvolvimento do Felipe, de 11 meses. E o Bom Dia Rio Grande vai dar uma forcinha.